Oi Book Crushers, aqui é o Henrique Neto, nós estamos em mais um vídeo para o blog Anime Instante. Como eu sempre faço no começo do mês, hoje é dia de trazer para vocês as minhas leituras do mês de fevereiro. Enfim, fevereiro, por ter sido um mês mais curto, eu não li tantos livros quanto janeiro, mas em compensação eu gostei de todas as leituras que realizei no mês de fevereiro, tanto que tiveram 2 Book Crushers no mês passado. Enfim, espero de verdade que vocês gostem do vídeo e que continuem comigo até o final. Vamos lá? Enfim, para começar, vamos falar rapidinho sobre o livro que já teve vídeo aqui no canal. Eu tô falando de Champion, da Mary Lou, o terceiro e último volume da trilogia Legends, que eu li para o desafio bienal do mês de fevereiro. Quem já me acompanha aqui na minha estante há bastante tempo sabe que eu tinha um certo receio de ler esse último volume, porque o final de Prodigy foi completamente cruel e eu tava com muito medo do que a Mary Lou poderia aprontar nesse livro, e ela aprontou bastante com o meu coração e com o meu psicológico. Mas eu simplesmente amei esse livro, eu dei 5 estrelas e fiz um vídeo super especial, não só para Champion, mas para toda a trilogia Legends. Eu vou deixar o link aqui em cima para quem quiser assistir essa distopia jovem adulta completamente fantástica. Além de Legends, outra série que eu finalizei em fevereiro foi a série Desaparecidos da Meg Cabot, que já foi toda lançada aqui no Brasil pela editora Galera. Os únicos livros que faltavam para mim era Esconderijo Perfeito e Santuário, mas eu aproveitei a semana que eu acabei ficando sem internet e eu sentei e li os 2 últimos volumes da série Desaparecidos que faltavam pra mim. Eu nem preciso dizer o quanto eu adoro a escrita da Meg Cabot. Vocês sabem que ela é uma das minhas autoras favoritas, mas sem sombra de dúvidas, Desaparecidos é uma das melhores séries paranormais jovem adultas da Meg Cabot. Chego a ousar e dizer que eu acho a Jess Mastriani, a protagonista dos 5 livros da série, muito mais badass do que a própria Susanna Simons da série A Mediadora. Tipo, infinitamente mais badass. You are a little diva. Pra quem não conhece, Desaparecidos conta a história da Jess, que é uma menina do ensino médio do estado de Indiana, dos Estados Unidos, que um dia, voltando pra casa com a melhor amiga, ela é pega por uma tempestade e um raio cai na cabeça dela. Só que ela sobrevive e graças a esse raio ela acaba recebendo o dom de encontrar pessoas desaparecidas enquanto dorme. É lógico que ter esse dom não vai ser a coisa mais fácil do mundo, ela vai acabar entrando em vários conflitos com o FBI, e quer porque quer ter ela na folha de pagamento deles. E é lógico, os casos procedurais que acontecem no decorrer de cada livro. Os casos de Esconderijo Perfeito e Santuários eu gostei bastante. O de Esconderijo Perfeito, ele conta a história de uma líder de torcida da escola da Jess que acaba sendo assassinada. Eu acho que foi o caso mais fácil que ela teve que resolver, porque logo no começo eu já suspeitava de quem realmente foi o assassino, e eu só queria provar pra Jess que aquela pessoa era a assassina da líder de torcida, e ela não queria acreditar que o livro é meio que provar para as pessoas que sim, a pessoa é o que ela realmente é. Mas eu me diverti bastante e eu dei 4 estrelas. Em compensação, Santuário foi um dos melhores volumes da série Desaparecidos, que são dos melhores livros da própria Meg. Em Santuário, nós vamos ter uma seita do sul dos Estados Unidos que prega o racismo, que prega a xenofobia, e eles lutam pelos verdadeiros valores americanos, e a Jess ela vai acabar caindo nesse covil de malucos, e a história levanta umas questões muito boas pro leitor, e sem ser de forma pretensiosa, muito pelo contrário, a Meg conduz de toda forma muito leve, e mesmo assim te faz refletir durante a leitura. Como eu disse, eu achei um dos melhores livros da Meg e um dos melhores volumes da própria série Desaparecidos, e é lógico que eu tive que dar 5 estrelas para Santuário. Então a média desse segundo Bounce Up de Desaparecidos foi 4,5, porque eu dei 4 estrelas pro terceiro volume da série e dei 5 estrelas pro 4º volume da série. E sério, se você quer começar a ler Meg Cabot, uma das séries que eu super recomendo para você conhecer a autora, sem sombra de dúvidas, é a série Desaparecidos. Logo depois da série Desaparecidos, eu peguei para ler esse livro que eu ganhei da Alice Cunha e que acabou se tornando um dos primeiros book crushs do ano. Eu estou falando de Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, do Benjamin Alire Sands, lançado por aqui pela editora seguinte. Esse livro é um jovem adulto contemporâneo que conta a história do Aristóteles, que é um rapaz de 15 anos da cidade de El Paso. Ele é muito introspectivo, ele é muito fechado em si mesmo e tem uma relação bastante difícil com a família dele, que é toda mexicana. A mãe é professora e o pai é um carteiro que serviu na guerra do Vietnã.
A história ela começa no verão de 1987. Ele tá de férias e ele decide ir para a piscina pública da cidade de El Paso. Ele não sabe nadar, mas eis que lá ele chega e acaba conhecendo o Aristóteles, um outro garoto de família mexicana que vai se oferecer para ensinar a ele a nadar. E é a partir desse ponto que a história de Aristóteles e Dante começa. E eu só vou dizer isso porque eu só sabia disso quando eu comecei a ler o livro e simplesmente me encantei completamente por esse volume do Benjamin Alí de Science. Eu nunca na minha vida me identifiquei tanto com o personagem como eu me identifiquei com Aristóteles. A forma de pensar do Ari, ela funciona mais ou menos na mesma frequência do meu cérebro. Muitos dos insights, muitos dos pensamentos que ele vai tendo no decorrer do livro, eu já tive em algum momento da vida e isso foi simplesmente incrível e ao mesmo tempo assustador, porque eu estava me vendo simplesmente escrito no decorrer das páginas. A construção da amizade e da relação que o Aristóteles vai tendo com o Dante é incrível e muito natural, é totalmente não forçado. Você vai vendo o caminho que cada um vai percorrendo até chegar ao final. Sem falar das famílias, tanto do Ari quanto do Dante, que são incríveis. Eu achei os pais do Dante completamente sensacionais. E a relação que o Ari vai tendo com a mãe e com o pai lembrou muito a relação que eu tenho com meus próprios pais. Por isso que eu simplesmente amei esse livro, eu simplesmente me vi refletido nas páginas de Aristóteles e Dante. É muito legal, pois apesar do livro se passar nos Estados Unidos, os personagens não são aquele padrão americano, eles são filhos de mexicanos. Então tem toda essa questão cultural arraigado na família, do orgulho mexicano, do orgulho latino que a família tem. A escrita do Benjamin é completamente fluida, é super gostosa, os capítulos eles passam num piscar de olhos na sua frente. Tanto que quando eu terminei o livro eu queria ter lido ele mais devagar, porque eu queria ter aproveitado mais, depois eu simplesmente devorei esse livro aqui. Eu ri, eu chorei, eu queria abraçar os personagens, eu queria socar os personagens. Uma incrível montanha-russa de emoções. E a história dos dois e a história da família do próprio Ari, pois esse livro também traz uma questão, meio que um mistério, acerca do irmão do meio do Ari, que ele está preso e os pais não comentam muito sobre ele. E o Ari sente que ele vive sobre a sombra desse irmão. Ele quer saber mais sobre isso, mas os pais simplesmente não comentam sobre esse irmão preso. São linhas narrativas muito boas e que me levaram e me impulsionaram no decorrer de toda a história, de toda a trama. Sem falar dessa identificação que eu senti com o livro. Como eu disse, o Ari foi o personagem que eu mais me vi refletido em um livro, e isso foi incrível. E como eu já disse pra vocês, se tornou Book Crush. Eu dei 5 estrelas para Aristóteles e Dante. Eu tô com muito medo, pois o autor já anunciou uma continuação pro livro, e eu acho que sinceramente não precisava de uma continuação. A história tá perfeita do jeito que foi narrada aqui. Mas enfim, vamos ver. Eu simplesmente me apaixonei por esse livro aqui, e sério, foi um dos primeiros Book Crush de 2016, e sério, se vocês tiverem esse livro na estante, parem o que vocês estão fazendo, parem de assistir a esse vídeo e vão ler Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo. Do it! Just do it! E o último livro físico que eu li no mês de fevereiro também foi minha última leitura do mês. Eu tô falando de O Filho de Netuno, do Rick Riordan, o segundo volume da série Os Heróis do Olimpo, que já foi toda publicada por aqui pela editora Intrínseca. Essa foi a minha primeira leitura realizada para a meta de 12 livros para 2016. E sim, eu totalmente burlei a TBR, porque para quem viu o vídeo sabe que o escolhido foi, na verdade, Fúria Vermelha, mas eu devo ter algum problema com a autoridade, porque eu simplesmente não consigo seguir nenhuma TBR jar. Enfim, falando do que interessa, esse volume aqui acontece logo após os acontecimentos de O Herói Perdido. Quem leu O Herói Perdido sabe que o Percy, ele desapareceu, e eis que em O Filho de Netuno ele acaba reaparecendo completamente sem memória, fugindo de Górgonas em São Francisco. Ele acaba encontrando o acampamento Júpiter, que nada mais é do que a versão romana do acampamento Meio-Sangue. Apesar de estar completamente desmemoriado, o Percy ele sabe que está numa missão, que ele precisa chegar nesse lugar seguro que é o acampamento, e a única coisa que ele se lembra da sua vida é que ele tem uma namorada e ela é a Annabeth. Sim, isso foi meio fofo. Ao chegar no acampamento Júpiter, o Percy ele vai se encontrar com uma realidade completamente diferente, porque primeiro, os campistas desconfiam bastante dele, porque ele cheira a grego, e existe uma grande rivalidade entre os romanos e os gregos, mesmo os romanos não sabendo que existe ainda semideuses gregos.
E deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês, eu simplesmente me apaixonei pelo acampamento romano. Eu achei o acampamento romano muito mais legal do que o acampamento meio sangue. Me desculpe, sociedade. É toda a dinâmica romana do acampamento. Sem falar que os meio sangues romanos, eles simplesmente pensam, né? Porque quem já leu Percy Jackson sabe que a vida útil de um semideus grego dura mais ou menos até uns 16, 17 anos, porque geralmente eles morrem em missões. E os romanos não, os romanos eles vão para a faculdade, os romanos eles se casam, porque eles constroem uma vida dentro do acampamento mesmo. Por que as pessoas simplesmente não pensaram nisso no acampamento grego? É lógico que esse livro aqui vai ter uma missão relacionada com o grande vilão da história, que está renascendo das cinzas e está em busca de vingança. Então Percy, acompanhado dos dois novos personagens que são apresentados pra gente aqui, é o Frank e a Razel, partem em uma missão. E, sério, eu achei esse livro aqui muito mais divertido do que o Herói Perdido. Eu acho que, por grande culpa, o Percy é um dos narradores e eu simplesmente adoro o Percy. Eu já disse pra vocês, o Percy é um dos meus protagonistas favoritos de livros, então voltar a ter ele como foco de uma história foi muito legal e acabou que foi super fluido. Eu li esse calhamaço de mais ou menos 500 páginas em uma semana, basicamente, e foi muito divertido. É um livro onde a gente descobre toda uma dinâmica nova do universo greco-romano do Rick Riordan. Nós temos a volta do Percy, que é totalmente carismático. Eu gostei muito da aventura que ele, junto com o Frank e a Razel, enfrentam. Enfim, eu dei 4,5 estrelas para Os Filhos de Netuno do Rick Riordan e eu tô pensando seriamente em já ler A Marca de Antena no próximo mês. E a minha única leitura digital do mês de fevereiro foi Onangai, do Michael Barakiva, lançado por aqui no ano passado pela editora Leia. Esse livro também é um contemporâneo jovem adulto com a temática de LGBTQ. Conta a história do Alec, que é um rapaz de 15 anos, vindo de uma família orgulhosamente armênia e que acaba ficando em recuperação das temidas aulas de verão lá dos Estados Unidos. Então ele não vai poder ir para o acampamento de tênis do qual ele tanto queria ir e ele vai acabar ficando em casa enquanto os pais e o irmão mais velho dele vão viajar. Nesse período de liberdade, já que a família dele é ultra tradicional e muito rigorosa, o Alec ele vai viver como ele sempre quis, ele vai se descobrir de verdade, ele vai ter a chance de se descobrir de verdade. E durante as aulas de verão, o Alec ele vai acabar descobrindo um garoto que é da turma dos perdedores da escola. E devido ao acontecimento, logo no começo do livro, eles vão acabar criando um elo e a partir daí uma amizade e onde o Alec vai finalmente se descobrir quem ele é. Essa é uma sinopse bem por alto da história de Onangai, mas é outro livro que eu quero falar bem pouco, porque eu acho que se você tiver que ler, leia, pois é uma outra leitura incrível. Assim como Aristóteles e Dante falavam sobre dois personagens mexicanos, o Onangai fala sobre esse rapaz que é de uma família armênia e a gente conhece bastante da cultura armênia durante toda a leitura do livro. Sobre a culinária, sobre a história, o livro fala sobre momentos históricos do povo armênio que eu nem imaginava. E falar que é uma leitura super fluida, super rápida, os diálogos são ultra divertidos, sério. Foi um dos livros com os diálogos mais divertidos que eu já li na minha vida. O Alec, ele é ultra carismático, apesar de ser um típico garoto de 15 anos, ele não tem nada de especial. Mas justamente por ele ser esse garoto comum que transforma tudo em muito mais especial. A família do Alec foi outra família que eu simplesmente me apaixonei em conhecer. À primeira vista, você fica com um pouco de raiva deles, mas conforme você vai conhecendo os pais do Alec e o irmão mais velho dele, você vai acabar se apaixonando por eles também. E isso foi ultra incrível. Enfim, foi uma história divertida, uma história enganosamente despretensiosa e foi outro Book Crush de 2016 no mesmo mês. Lógico, eu dei 5 estrelas para Onangai e ultra recomendo para você que está aí assistindo a esse diário de leituras. Bom pessoal, essas foram as minhas 6 leituras do mês de fevereiro. Eu estou muito orgulhoso do mês passado, pois não só todos os livros ficaram acima de 4 estrelas, como todos eles tinham personagens representativos, o que é muito bom. Tanto questão racial, tanto questão de sexualidade, quanto de religiões. Foi um mês bastante diverso.
Enfim, se vocês gostaram desse vídeo, clique aqui embaixo no gostei, vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, seja muito bem-vindo ao canal e se inscreva para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui e para estar se tornando Book Crusher. Curta a fanpage da minha estante lá no Facebook, onde eu geralmente posto todas as novidades durante a semana. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo junto com o link para o meu perfil no Goodreads. Deixe aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se vocês pretendem ler algum desses livros, quais foram as suas leituras do mês de fevereiro. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo, pois aqui foi o Henri Beneto para mais um diário de leituras do blog Na Minha Estante. Tchau pessoal e até o nosso próximo encontro.